oi, comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast e hoje eu recebo o Benedito Mariano, ele que foi secretário de Segurança Pública da cidade de São Paulo na gestão da Marta e do Haddad, também foi um dos fundadores do Movimento dos Direitos Humanos no Brasil, ouvidor da Polícia de São Paulo. Benedito, seja muito bem-vindo. Prazer. Obrigado pelo convite. Que bom. O Benedito também está lançando esse livro, Segurança Pública, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático. E a gente vai falar sobre isso, Benedito. Quero começar pelo começo. Quero que tu nos explique por que esse tema ainda é tão espinhoso na esquerda, né, no nosso campo democrático, sendo que é um campo que tem acúmulo desse debate, acúmulo de proposições para essa área e inclusive de legitimidade e de ser uma liderança nesse debate dos direitos humanos que dialoga com essa questão da segurança pública, né? É verdade. Então, a minha avaliação é que a esquerda e o campo democrático, em toda a transição democrática, foi o setor que mais produziu reformas no sistema de segurança pública, propostas de reformas, né? Eu coordenei o programa do presidente Lula de 2002, junto com Roberto Aguiar, Luiz Eduardo Soares e o Antônio Biscaia, do Rio de Janeiro. Foi o programa mais amplo de reformas no sistema de segurança pública feito por um candidato a presidente da República, né? Nós dialogamos no país inteiro, fizemos centenas de encontros, seminários, ouvimos mais de 2.000 pessoas, de policiais, acadêmicos, enfim, estudiosos. E a dificuldade é que, quando chegou no governo, o programa não saiu do papel, né? Então, é uma provocação o nome do livro, né? Segurança Pública ainda é o calcanhar de Aquiles da esquerda, porque apesar da esquerda e o campo democrático terem produzido muito sobre propostas de reformas na segurança pública, tem dificuldade de implementar essas propostas quando vira governo, seja na esfera estadual ou na esfera federal, né? No governo federal. As poucas experiências exitosas que nós temos na área de segurança da esquerda e do campo democrático é na esfera municipal, nas políticas de prevenção. Aí temos bons resultados. Mas o sistema de segurança pública previsto na Constituição, ele é muito centralizado nos Estados Federados. E é fundamental criar novos paradigmas para as polícias estaduais e para a Polícia da União. Eu acho que houve uma época em que a esquerda entendia que não cabia à União discutir segurança pública, o que é um equívoco, né? Segurança pública é uma das preocupações mais presentes da população brasileira. Ou é a primeira, ou é a segunda, ou é a terceira. E se tem crise de segurança nos estados, reflete diretamente no governo federal, né? Então, em toda a transição democrática, nós não fizemos grandes mudanças no sistema. E produziu, porque a esquerda e o campo democrático foram vítimas dos aparatos repressivos dos governos autoritários do período da ditadura, né? Então, essa foi uma das razões pelas quais esse campo produziu muitas propostas de reforma no sistema. E por uma razão ou outra, quando vira governo, esquece o que propôs para a população. Esse para mim, é o maior problema da esquerda e do campo democrático. Para dizer que não saiu nada do papel de 2002, no programa havia a criação dos presídios federais. E
na gestão do Márcio Tomás Bastos, foram criados os primeiros presídios federais no Brasil, né? Então isso saiu do papel, mas é muito pouco, né? Ainda precisa criar outros presídios, porque cresceu muito as organizações criminosas no país, mas do ponto de vista da segurança pública, nós tivemos poucas reformas. O que estava no programa, por exemplo, de 2002, que não saiu do papel? As polícias militares deixarem de ser força auxiliar e reserva do Exército. Isso estava na Constituição dos militares e não mudou na Constituição de 88. É um resquício do período militar. Isso estabelece que cabe ao Exército a coordenação das polícias militares, através de um órgão chamado Inspetoria Geral das Polícias Militares. E não é por acaso que todos os regulamentos disciplinares das polícias militares refletem um pouco o regulamento disciplinar do Exército, com a diferença de que o Exército é uma instituição fechada, né, para cuidar, né, da soberania nacional, né? As polícias militares têm uma função de caráter civil, que é a segurança pública, o policiamento preventivo, ostensivo, repressivo. Então não tem sentido essa ligação permanecer desde 1988, não mudou na Constituição, né? E não teve iniciativa nenhuma em toda a transição democrática de mudar isso. Uma outra questão importante, né, que mexe com a investigação, né? O Brasil esclarece muito poucos crimes, né? Em especial os crimes de homicídios. O inquérito policial, ele foi criado no Brasil em 1871, né, numa reforma judiciária do Império. Esse instituto está basicamente igual no século XXI, né? Isso levou a que essa peça importante da Polícia Judiciária se tornasse uma peça muito burocratizada e não atingia o seu objetivo principal, que é a investigação, né? Então, a revisão do inquérito policial também estava previsto em 2002. E criar o ciclo completo da atividade policial. O ciclo completo da atividade policial é nas mesmas polícias, uma ou mais polícias, realizar policiamento e investigação. No mundo inteiro, praticamente no mundo inteiro, essas atividades são inerentes das polícias. No Brasil, que é uma herança de Portugal, uma polícia faz uma parte da atividade policial e outra polícia faz outra parte. Estou me referindo às polícias estaduais. Então, a polícia militar só pode fazer policiamento ostensivo e a polícia civil só pode investigar. Mas, na prática, elas misturam atribuições, né? É inaceitável nós termos ainda meias polícias de uma herança do período em que o Brasil não era república. Isso tem diálogo para conversar com as entidades, federações, as entidades representativas de policiais, né? Mas precisa ter vontade e decisão política de colocar como agenda prioritária a segurança pública. Eu acredito que se as reformas que foram pensadas, propostas, tivessem saído do papel, nós estávamos num outro patamar hoje na segurança pública, e não na crise. Hoje nós temos uma crise na segurança pública. Temos mais de 80 organizações criminosas espalhadas no país inteiro, né? E com relações, com articulações, conexões internacionais, né? E não tivemos grandes novidades nessa área. O que abriu espaço, e isso é o pior, quando a esquerda e o campo democrático se omite com a agenda da segurança pública, abre espaço para a extrema-direita ter agenda como sua, né? A campanha do ex-candidato
de extrema-direita, que governou por 4 anos, que não entregou nada, foi um desastre, a não ser liberar armas, mas ele fez uma campanha demagógica, eleitoreira, com o tema da segurança pública, porque não havia contraponto da esquerda e do campo democrático sobre o tema. Então, nós estamos devendo, a esquerda e o campo democrático deve à sociedade brasileira um projeto de segurança pública, democrático, cidadão, e isso passa minimamente por reformas no sistema de segurança pública. Não tivemos. Tu falas nessa questão de que quando a esquerda chegou ao governo, né, através do PT, se esqueceu de aplicar esse programa. Mas é um esquecimento ou é talvez um medo, inclusive, de colocar essa pauta como centro do debate, de fazer enfrentamentos necessários, inclusive nessa questão com o militarismo, né? Eu acho que essa omissão pode ser um pouco do medo de mexer num tema muito sensível que é a segurança pública. Agora, tem que dialogar, né? Não dá para não encaminhar o Congresso Nacional em toda a transição democrática. Não estou falando só do PT, estou falando de todos os governos da transição democrática. Não encaminhou ao Congresso Nacional nenhuma mudança no sistema de segurança pública, que ainda tem estruturas anacrônicas, autoritárias, algumas do período do Império, como eu te disse, e outras dos períodos ditatoriais. Então, a segurança pública da democracia nós ainda não vimos em todo o período da transição democrática. E essa omissão ou esse medo, como você disse, dá espaço para as propostas demagógicas, né? Como essa narrativa que eu acho uma bobagem absurda de linha dura na segurança, né? Eu costumo dizer que linha dura na segurança pública é sinônimo de ser duro contra pobres e negros nas periferias, a letalidade policial tem esse reflexo, e ser manso e, às vezes, conivente com as organizações criminosas e as milícias. Por isso que as organizações criminosas cresceram tanto, né? Não teve um enfrentamento adequado às organizações criminosas. E lá na ponta, na periferia, nós temos que fazer um outro tipo de policiamento, um policiamento que chega antes do crime, que dialoga com a comunidade, né? Conceitualmente, isso se chama policiamento de proximidade, que ainda é um tabu no Brasil e foi idealizado por um político conservador inglês no século XIX, Robert Peel, do Partido Conservador. Ele é o pai do policiamento comunitário, de policiamento de proximidade. Aqui ainda é um palavrão falar em policiamento comunitário. A prática é policiamento de confronto, de incursões permanentes. E incursões permanentes, o resultado são mortes sistemáticas nas periferias. Aqui nós tivemos uma operação absurda em São Paulo, Operação Escudo, depois Verão, que vitimou mais de 80 pessoas, né, com indícios fortes de que não morreram em confronto, né? São Paulo foi o estado que mais adquiriu câmeras corporais. Acho que, se não me engano, 11 mil câmeras. Desceram para essa operação na Baixada Santista, aqui em São Paulo, cerca de 600 policiais. 99% não usavam câmeras. Então havia uma intenção de não ter transparência nessa ação, que depois do Carandiru foi a ação mais letal em São Paulo, com a justificativa de enfrentar o crime organizado. No período dessa operação, o crime cresceu na Baixada, né? Então, quem sofre com essa narrativa? Os de sempre, os jovens pobres negros das periferias. Então, não basta ser antirracista, tem que ter políticas públicas, principalmente na área da segurança pública, que preserve a juventude negra, que
que há uma política, é uma necropolítica, como diz um estudioso africano, que em qualquer estudo, de 70% a 90% das mortes pelas polícias são de jovens pobres das periferias. E isso nós estamos discutindo há 40 anos. O livro que eu te trouxe um exemplar, eu lembro aqui das principais propostas que a esquerda e o campo democrático produziu em todo o período de transição democrática. Porque foi a esquerda e o campo democrático que mais procurou reformar, pelo menos do ponto de vista de proposta, o sistema de segurança pública. Então é inaceitável, quando vira governo, esquecer o que escreveu, o que apresentou para a população. Nós tivemos, em toda a transição democrática, uma única Conferência Nacional de Segurança Pública. Foi, se não me engano, no segundo governo Lula. Toda a República, uma única conferência sobre um dos temas principais da sociedade brasileira. Para se criar o SUS, Sistema Único de Saúde, foram realizadas 17 conferências nacionais. A segurança pública só teve uma. No segundo governo, e nem se fala em ter a segunda. Então, é uma demonstração de que o tema ainda é um tabu, é um calcanhar de Aquiles do nosso campo, infelizmente. Então, eu espero que pelo menos vá para o Congresso Nacional a PEC do Lewandowski para abrir o debate. Porque a PEC não faz grandes mudanças, mas tem uma parte importante que estabelece que cabe à União estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública. Estando isso na Constituição, não dá para dizer mais que a União não tem a ver com o tema da segurança pública. Está propondo estabelecer as diretrizes, mas eu ainda tenho dúvida se sequer essa PEC vá para o Congresso Nacional. Seria o início de uma mudança de rota na perspectiva de assumir essa agenda importante. Sempre parece, dentro da esquerda, dos debates, que ser a favor dos direitos humanos, defender a pauta dos direitos humanos, é contrária a essa questão da segurança pública, por conta da alta letalidade policial, da violência policial, tudo mais. Tu achas que é preciso também, para dentro do campo de esquerda, convencer ou mostrar que, na verdade, essas duas coisas andam juntas? Não tenha dúvida. O meu livro é uma coletânea de 60 artigos nos últimos 30 anos que tenta combinar democracia, direitos humanos e segurança pública. Não dá para pensar numa segurança pública nova sem trazer o conceito dos direitos humanos e fortalecimento da democracia. E a gente também, de uma certa maneira, deixou de lado o tema dos direitos humanos. Eu vi uma entrevista há pouco tempo do ex-presidente, que foi denunciado agora pela Procuradoria-Geral da República, ele mais 33 por tentativa de golpe, dando uma entrevista pedindo, abre aspas, anistias àqueles que depredaram e foram... participaram da tentativa de golpe, e falando aqui esse governo não aplica direitos humanos. Então, daqui a pouco, até o tema dos direitos humanos, que é um tema nosso, histórico da esquerda, vai cair na mão da extrema-direita. Porque nós não basta só ter o Ministério dos Direitos Humanos. Tem que ter Ministério dos Direitos Humanos e criar políticas para que as violações sistemáticas dos direitos humanos diminuam. Eu vejo com preocupação, por exemplo, o estado da Bahia. Eu sou
um dos fundadores do PT, tenho orgulho de ser petista, nunca neguei que sou do PT, participei de várias administrações do PT, mas hoje a Bahia é um dos estados com maior índice de letalidade policial, depois de quase 20 anos no poder. O PT, a política está equivocada. E nós temos que ter a coragem de dizer que a política na Bahia de segurança pública é equivocada, sob pena de nós não termos legitimidade de questionar a política da extrema-direita. Né? Porque a letalidade hoje, acho que é maior que, inclusive, São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Num governo da esquerda do campo democrático, se a letalidade é alta, ela é diferente do governo da extrema-direita? Não, está equivocado a política. Então, eu acho que é uma agenda que a esquerda e o campo democrático avançou pouco. Eu diria, 2 governadores tiveram essa pauta e levar essa pauta à frente. O Mário Covas aqui em São Paulo, com a criação da ouvidoria da polícia para contribuir com a transparência da atividade policial. Eu fui ouvidor por 7 anos aqui, 5 no governo Mário Covas. A ouvidoria da polícia foi a primeira do país, de São Paulo. E ele criou um programa que afastava policiais envolvidos em ocorrências com resultado morte, por 6 meses. Né? Isso diminuiu muito a letalidade policial em São Paulo. A dificuldade do programa é que os policiais, quando eram afastados, tinham que vir para a capital, mesmo morando no interior ou na grande São Paulo, e aí o programa acabou definhando. Mas a ideia era boa. Né? E o Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul, né? Que foi se não me engano, o único governador em toda a transição democrática que teve a coragem de mudar o regulamento disciplinar da Brigada Militar. Ele me convidou para fazer parte da comissão, fui para o Rio Grande durante 1 ano. E qual é a lógica da mudança do regulamento disciplinar da Brigada? Os regulamentos disciplinares das PMs reproduzem o regulamento do Exército. Portanto, 70% a 80% das transgressões disciplinares previstas nos regulamentos tem a ver com o comportamento do policial dentro do quartel, quando ele volta com a viatura, e não quando ele está na rua. E tinha que ser exatamente o contrário. Essa foi a essência da mudança feita no regulamento da Brigada. As transgressões disciplinares tinham que dialogar com a atividade fim do policial, não quando ele volta com a viatura para dentro do quartel. Né? Ele sancionou não tinha maioria na Assembleia Legislativa, criou por decreto, acabou o governo e o decreto foi embora, voltou o regulamento anterior. Mas pelo menos teve a coragem de mudar isso. Eu acho que a esquerda e o campo democrático, por uma certa resistência com o tema de segurança pública, dialogou muito com as polícias. Né? Tem que dialogar com as associações policiais. Né? Eu vou citar aqui um amigo conservador, né? Pensamos diferente, né? O coronel Marlon, que é presidente da Federação Nacional dos Oficiais Estaduais das Polícias Militares. Né? Reúne mais de 70 mil policiais militares. Né? Eu dialoguei com ele sobre a mudança, por exemplo, das polícias militares deixarem de ser força auxiliar e reserva do Exército da Constituição. Ele abriu espaço para o diálogo, não se manifestou contrário ao diálogo. Então, muitas vezes, como é um tema que pode eleitoralmente dar conflito, é melhor não mexer e nem dialoga com os setores que interessam. A grande maioria das polícias, eu acho que querem mudança. Civil, militar, polícia rodoviária federal, polícia federal, mas em especial as polícias estaduais. Precisa ter vontade e decisão política de tirar do papel aquilo que já propôs. Em 2026,
quais serão os grandes temas da esquerda e do campo democrático na segurança pública? Para mim é repetir 80%, 90% do que já propôs. E dessa vez tirar do papel. Porque não tem nada de novo que já não foi proposto de reformas constitucionais, infraconstitucionais. A diferença é que esse tema é um tabu para a esquerda, né? É um tabu para o campo democrático em todos esses mais de 40 anos da transição democrática. Ou nós assumimos esse tema, ou ele vai ficar na mão da extrema-direita por muito tempo. E na mão da extrema-direita, o tema da segurança pública pode definir a eleição. Com certeza, virou carro-chefe deles, virou né? Tu falou uma coisa interessante, que é sobre esse diálogo com as forças policiais, né? Que a esquerda não faz e que, na verdade, até distancia os policiais da classe trabalhadora, porque também são classe trabalhadora, né? Exatamente. Por que não dialogar com os trabalhadores da área de segurança pública? Havia uma proposta em 2002 que eu acho importante para abrir esse diálogo com as polícias, é de estabelecer no Brasil um piso nacional para as polícias estaduais e para as guardas civis municipais, né? Independente do tamanho do Estado. E o Estado que não conseguir bancar esse piso mínimo, a União contribui. Pelo menos você chama as polícias para dialogar. As bases das polícias no país inteiro é muito mal paga, com exceção Distrito Federal, Santa Catarina e as polícias da União. As polícias estaduais, na sua grande maioria, as bases policiais ganham muito, muito pouco, né? Então, é com esses trabalhadores que o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, devia dialogar, né? Você tem razão. Inclusive, não os legitima enquanto classe trabalhadora, né? A se afastar do diálogo com os policiais, com os trabalhadores da segurança pública, acaba também os afastando como classe trabalhadora. Eles nem, muitas vezes, não se enxergam enquanto classe trabalhadora por conta disso, né? Exatamente. E uma outra coisa que tu falava sobre o exemplo do Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul, que teve que fazer a gestão por decreto dessa mudança com as polícias. Depois o decreto acabou caindo quando, né, mudou o governo, mas esse passo, esse movimento também coloca a pauta da segurança pública em foco e estabelece o diálogo com a sociedade. Porque é preciso convencer a sociedade também de todas essas necessidades, né, Mariano? Nós temos que convencer a sociedade que um projeto democrático, cidadão, antirracista de segurança pública é melhor que o projeto da extrema-direita. Para convencer, você tem que transformar as suas propostas em políticas públicas. Porque senão acaba virando demagogia você fazer amplos programas e quando você vira governo, você não tem a iniciativa de tirá-los do papel. Eu acho que tivemos algumas boas experiências. Eu te falei dos presídios federais que estavam numa proposta em 2002, que o Márcio Tomás Bastos tirou do papel. O PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública, idealizado pelo Tarso Genro, foi talvez o maior projeto federal de segurança pública, porque teve como principal referência incluir os municípios na agenda de segurança pública. De 40% a 45% dos recursos do PRONASSE eram para programas e projetos municipais de prevenção à violência. Eu fui secretário em várias cidades, fiz vários projetos e programas para o PRONASSE. Então ele não propunha reformas, mas foi uma iniciativa importante tirar os municípios do obscurantismo e trazê-los para a agenda da segurança pública, que tem muito a ver, né? A prevenção se dá muito mais na esfera municipal que estadual e federal. Mas eu não saberia dizer por que
nós propomos tanto e não conseguimos tirar do papel, né? Quais são as circunstâncias que levam aos governos que mais produziram propostas para mudar a segurança pública quando viram governos se omitem de tirá-las do papel? Por exemplo, ouvidoria de polícia, né? Nós temos ouvidoria em praticamente todos os estados hoje, mas autônoma e independente, além de São Paulo, só mais 2 ou 3, né? E todos os programas, por exemplo, da esquerda, se propunha ouvidoria autônoma e independente nos estados e na União, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal. A transição democrática não criou ouvidoria autônoma e independente. E nos nossos governos, né, também não tiveram grandes iniciativas de criar ouvidorias autônomas e independentes. Hoje, se não me engano, só tem no Maranhão, no Rio Grande do Norte e em São Paulo, autônomas e independentes. Então, como nós, em toda a transição democrática, nenhum governo teve a coragem de criar uma ouvidoria autônoma e independente da Polícia Federal, que é hoje a principal instituição do sistema. Acho que é a agência de segurança pública mais qualificada do Brasil, mas precisa ter também um órgão autônomo e independente que faça o controle social dessa atividade, né? A Polícia Rodoviária Federal, né, que no período da extrema-direita foi a instituição mais bolsonarizada, né? Eu, por exemplo, era crítico na PEC que a Rodoviária Federal virasse polícia ostensiva da União. Porque às vezes em que a PRF foi polícia ostensiva da União, ela fez ocorrências de barbaridades. Em Sergipe, 2 ou 3 vezes no Rio de Janeiro, recentemente metralhou um carro de uma família na véspera de Natal, com um tiro de fuzil na cabeça 80 tiros, né? de uma jovem que ficou hospitalizada há muito tempo. Essa polícia, que foi a mais bolsonarizada, não tem competência para ser polícia ostensiva da União. Deixa ela cuidar e cuide bem das rodovias, ferrovias, hidrovias. Aí, na nova versão, o ministro Lewandowski mudou para a polícia Viária da União, para cuidar das rodovias, ferrovias e hidrovias. Eu acho que é mais sensato. Uma polícia em que a extrema-direita teve muito controle, ela virar de uma hora para outra polícia ostensiva repressiva. Nós vimos algumas ocorrências que ela vai repetir aquilo que nós queremos mudar, né? Então, acho que a versão final ficou melhor de não mexer, não ampliar as competências da Polícia Rodoviária Federal. Mas eu queria dizer para você que eu espero que antes de acabar esse governo, o terceiro governo do presidente Lula, espero esse ano de 2025, ele crie o Ministério da Segurança Pública, né? Um dos artigos desse livro é de 2006, tem 18 anos. Eu falava para a importância de criar o Ministério da Segurança Pública. Como essa agenda não tem um órgão de primeiro escalão da União, né? O Ministério da Justiça é extremamente amplo, tem várias demandas, a relação com o STF, STJ, cuidar do sistema penitenciário, defesa do consumidor, enfim, tem muitas demandas à justiça. A segurança pública não pode ser mais uma das grandes demandas do Ministério da Justiça, né? Então é importante criar uma pasta única e que essa pasta leve em conta tudo o que a esquerda e o campo democrático já produziu na área. Porque criar pasta para ela ir para a governabilidade, ir para o centrão, né, é melhor não criar.
né? Porque aí nós vamos fortalecer tudo que nós queremos, vamos fortalecer tudo que não mudou na segurança pública. Tudo que pública. não queremos. Tudo que não queremos. Então, não, aí é criar um ministério e que esse ministério seja o órgão coordenador, coordenar a política nacional de segurança pública. Para isso, tem que ser um ministro da esquerda ou do campo democrático que contribuíram para construir as propostas de mudanças nas 4 décadas aí que nós tivemos de transição democrática. Nós não temos dificuldade de propostas, né? Constitucionais ou infraconstitucionais, fizemos muitas, eu diria mais de 50 propostas, né? Estruturantes para mudar o sistema de segurança pública. Então nós já temos um caldo muito grande para uma pasta da segurança pública trabalhar. Precisa ter vontade e decisão política de criar. Não vamos esperar uma crise para criar o Ministério da Segurança Pública, uma crise maior do que nós temos hoje. São Paulo hoje vive um processo perigoso de milicialização da polícia militar, né? Nós temos uma crise na segurança pública do estado de São Paulo, para mim, talvez a maior crise desde do período militar, na transição democrática. Essa é a pior crise na segurança pública. Porque não só aumentou a letalidade policial em São Paulo, mas essa crise se manifesta quando há um envolvimento de dezenas de policiais civis e militares com o crime organizado, né? Nunca na República alguém foi executado num aeroporto internacional à luz do dia e depois se descobre que quem executou foi um policial militar, né? E já tem 17 ou 20 policiais militares indiciados pelo órgão corregedor interno da polícia e outras dezenas de policiais civis, né? Delegados de polícia, enfim. Uma das maiores organizações criminosas do país nasceu em São Paulo, né? E quando se vê a participação de muitos policiais envolvidos com o crime organizado, isso não é uma resposta protocolar do que o governo vem dando, porque a resposta é protocolar. Nós não pactuamos com desvio de... Não se trata de desvio de conduta, se trata do envolvimento de dezenas de policiais com organização criminosa. Eu acho que a Polícia Federal deve entrar nesse caso do empresário marginal empresário também criminoso, que foi executado em Cumbica, porque o aeroporto internacional tem responsabilidade também da União, né? Porque é muito grave o processo de envolvimento de policiais com crime. Somado a isso, um processo de aumento sistemático da violência policial e algumas ações que não caracterizam a ação policial. Um policial, em razão de uma ocorrência de trânsito, jogar um cidadão da ponte, isso não é polícia, isso é ação de milícia, né? Executar um estudante porque bateu na viatura, né? Um outro que foi ver uma ocorrência, saiu correndo, foi agredido e na agressão a arma disparou e matou a irmã de 16 anos, né? Então, quando casos de violência letal viram casos sistemáticos, não ocorrências isoladas, nós temos uma crise no Estado, né? É uma falência do né? sistema e não tem iniciativa do governador de trocar o secretário, né? Mais que isso, ele diz que podem ir para
para a ONU, para a Liga da Justiça, que eu não estou nem aí. Bom, isso direto ou indiretamente acaba incentivando essa... Claro, é uma carta branca. A carta branca para que essas ações continuem, principalmente, a gente sabe, nas regiões periféricas. É preocupante. E eu acho que a resposta política da esquerda e do campo democrático é criar o Ministério da Segurança Pública e fazer uma agenda de reformas na Constituição. Vai passar? Não sei, mas leva para o debate. E agendas infraconstitucionais. Quer recursos da União, né, para a área de segurança, você tem que seguir essas diretrizes. Se não seguir, não tem recursos. A extrema-direita, a ditadura tinha projeto de segurança pública, né? O projeto da segurança pública, da ditadura, do autoritarismo, era perseguir partidos políticos da esquerda, movimentos sociais, populares, sindicais, né? É a Lei de Segurança Nacional que via todo mundo como inimigo. Não dá para a democracia não ter projeto de segurança pública, né? Porque se não tiver alternativas, vai ser comum vendo gente rezando para pneu, né? É isso que nós vimos nesse período absurdo do fascismo que passou por 4 anos. E esse fascismo tem como agenda aberta a segurança pública, porque é onde eu acho que o nosso campo mais se omitiu. E sobre essa questão, tu falou rezar para pneu, aí eu me lembrei também do avanço das igrejas evangélicas sobre as polícias, né? A gente tem aqui em São Paulo vários relatos de policiais que frequentam cultos, as corporações frequentando cultos durante o expediente de trabalho, ou seja, uma relação que vem cada vez mais se estreitando e que também vai sustentando essa base fascista, né? Relacionada ao fundamentalismo com a arma, com a violência, né? Exatamente. O fundamentalismo religioso é extremamente perigoso e é aliado do fascismo, não tenha dúvida. Eu tenho parentes, irmãos que são evangélicos, né? Eles nunca saíram apontando arminha, né? Então, essa ala de evangélicos de extrema direita, né, que pregam indiretamente ou diretamente a violência, não está contribuindo com a democracia, está sendo protagonista da narrativa de ódio, né? Isso é inaceitável para quem está pregando fé, né? Que fé? Fé na arma, fé nas execuções, né? Fé no discurso de ódio. Então, eu acho que temos que também enfrentar esse debate com os evangélicos, porque nem todos os evangélicos, né, diga-se de passagem, nem todos têm essa mesma visão. São esses evangélicos que não pregam só o fanatismo religioso, mas pregam a pauta da extrema-direita, né? Esses nós precisamos enfrentar na narrativa, no diálogo e abrir conversas com os evangélicos que são efetivamente defensores da paz, da democracia, né? Eu acho que o fascismo, e nós tivemos uma experiência perigosa por 4 anos, leva a penetrar nesses setores também religiosos, o que é muito perigoso, né? E acaba sustentando, né? Dando guarida para o discurso e para as políticas conservadoras. É um momento difícil, a nossa transição democrática vive um momento difícil. Não é que não existia extrema-direita
no país. Ela estava por aí, né? Como estava em outros países. Ela acordou com muita força, né? Hoje o poder de mobilização da extrema-direita é muito forte, principalmente nas redes sociais. Nós ainda apanhamos muito nas redes sociais, não entendemos direito ainda essa nova comunicação, né? E temos que ter coragem de enfrentar aqueles temas que não vão avançar só pelo consenso, né? Porque alguns temas você tem que trabalhar o conflito, né? A disputa de narrativa. A área de segurança pública não cria nada novo só com um discurso de consenso da esquerda para a extrema-direita, não, né? Temos que defender os princípios da legalidade democrática, da democracia, da segurança pública. E quem for diferente, vamos para o debate, vamos para o conflito, né? Se eu sou governo, eu vou propor isso para as polícias do meu estado e não deixar como está, né? Se a gente não enfrentar essa agenda, e essa agenda propõe também debates, disputas de narrativa, nós vamos deixar na mão da extrema-direita. E quando nós formos acordar para o tema, ela já tomou conta, né? Eu acho que nós temos 2 anos para dizer que esse tema vai ser a agenda política do governo federal, né? Com a ressalva de que nós temos resultados importantes da Polícia Federal. A Polícia Federal, no comando do atual diretor-geral, tem tido um papel extraordinário. Acho que é uma das instituições de maior respeito da população brasileira. Não estamos discutindo as instituições, mas a política nacional de segurança pública, como a ditadura teve, né? Como o período do Império teve, nós não temos na transição democrática. Por que a democracia não quer criar a polícia da democracia, a segurança pública da democracia, né? E com agravante de que já propôs os caminhos para criar essa polícia, né? Ou essa política de segurança pública, né? Não só o PT, mas outros governos, mas fundamentalmente o PT. O PT é o partido da esquerda e do campo democrático que mais produziu propostas de reformas na perspectiva de uma polícia da democracia, né? Então, o que falta é virar governo e enfrentar esse tema na perspectiva de que ele não é só consensual. Ele vai ter que ter disputa, ele vai ter que ter confronto, conflito de ideias, né? E dialogar, né? Às vezes parte do pressuposto que eu não vou dialogar com as representações das polícias, porque elas não querem dialogar, o que não é verdade, né? Eu apresentei, por exemplo, para o presidente da FENEM, os principais pontos do programa da chapa Lula-Alckmin, né? 90% ele não foi contra. 90%. Né? Um ou 2 pontos, mas 90% não. Mas esse programa da chapa Lula-Alckmin não saiu do papel. Inclusive o Ministério. No final, na campanha, o Ministério estava previsto. Aqui em São Paulo, o presidente Lula, junto com governadores, anunciou que iria criar o Ministério se eleito. O programa da chapa Lula-Alckmin não propunha tantas reformas como o projeto de 2002. Esse foi o maior projeto de reforma. Mas era um programa importante, né? Rever a lei de drogas, né? Encaminha para o Congresso Nacional, faz o debate da lei de drogas, né? A lei de drogas hoje prende a maioria das pessoas que estão presas em razão de droga por quantidades que em muitos países do mundo é de consumo, né?
Então, essa lei, da forma como foi colocada, criminalizou principalmente os mais pobres, encheu a cadeia de pessoas que tiveram algum envolvimento com droga, mas que não são traficantes, né? Então, a lei de droga vai passar 4 anos e não saiu do papel, mas estava prevista a revisão da lei de droga. Então, temas que são conflitantes, nós preferimos não debater. E quando não debate, a extrema-direita cresce, né? É isso, né? Eu espero que nesses 2 anos nós mudamos de posição com relação a esse tema. Queria fazer aqui uma referência ao ministro Lewandowski, que pelo menos teve, de todo o governo até agora, do presidente Lula, o terceiro, teve 2 iniciativas importantes, e as 2 foram do período do Lewandowski. Uma PEC, né, que é um início do governo assumir a sua agenda da segurança pública. A segunda é o decreto que ele preparou para o presidente Lula de regulamentar o uso da força por policiais, né? Que alguns governadores de direita se manifestaram contra, né? Que não é nenhuma novidade, existem resoluções da ONU há décadas sobre isso, mas era importante nesse aumento da letalidade policial, inclusive de ações da Polícia Rodoviária Federal, ter uma lei, um decreto que regula o uso da força. Foi importante, para mim foi o documento mais importante do Ministério da Justiça e Segurança Pública desse terceiro governo. Agora, quem tem primeiro que dá conta desse decreto são as polícias da União, né? Não dá para a Polícia Rodoviária Federal, no dia, não sei se foi no dia ou um dia após o decreto, ter uma ação como aquela do Rio de Janeiro, executando uma família, né? Porque me confundi, né? Então atira primeiro e depois vou ver quem estava no carro. É uma vergonha aquela ação, né? Como a morte do cidadão negro com problemas de saúde mental em Sergipe, morto por uma câmara de gás improvisada, asfixiado, né? É uma vergonha. Parece que esses já foram expulsos, demitidos da Polícia Rodoviária Federal. Então, a Polícia Rodoviária Federal, que teve uma contaminação maior da extrema-direita, precisa ter um maior controle, né? Eu acho que precisa fazer uma reforma na Polícia Rodoviária Federal antes de propor ela ampliar suas atribuições. Muito bom, Benedito Mariano, quero te agradecer muitíssimo. É sempre bom a gente falar desse tema, um tema que sempre fica ali de canto e é tão necessário, viu? Quero te agradecer. Quero lembrar quem está nos assistindo que o Benedito está lançando então esse livro aqui, Segurança Pública, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático, pela editora Contracorrente. Então quem quiser adquirir o livro, é só entrar no site, né? Da editora. Eu que agradeço o convite. Desculpa que eu falo muito. Não, mas ótimo, porque esse assunto... E é tão bom a gente ver uma pessoa apaixonada por esse tema, sabe? Porque eu acho que é um tema que deveria estar no centro das nossas... Deveria estar. Das nossas discussões. Ou a esquerda, o campo democrático, coloca esse tema no centro da agenda política, ou em 2026 a extrema-direita vai falar sozinha sobre segurança pública, o que será um desastre. É isso. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Não esqueçam, se vocês gostaram dessa entrevista, desse bate-papo, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal. A gente tá no YouTube, tá no Spotify e até a próxima. Valeu! Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva. Mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.